Olha só, gente, é comum termos medicamentos em casa, né? Aqueles que sobram depois de prescritos pelos médicos. Porém, é preciso ter cuidado e ter atenção no armazenamento e conservação desses remédios. E é sobre isso que o nosso repórter Josias Ricardo vai falar para gente na sua participação hoje no Giro. Bom dia, Josias, é com você. Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste em casa no Giro da Notícia de hoje. Thalita, a gente já está falando de um assunto que é bem importante. A gente sabe que no Brasil é natural que as pessoas, sempre que adoecem, pega aí uma virose, tem uma dor de cabeça, aparece ali um sintoma de febre, as pessoas se automedicam sem procurar um médico que indique ali aquela pessoa tomar uma medicação específica. E além do perigo da automedicação, tem aquele fato, as pessoas acabam comprando remédios na farmácia e chegam em casa, colocam esse remédio em algum lugar da casa, às vezes num lugar completamente inadequado, e esse medicamento pode estragar, pode muitas vezes causar um efeito colateral que a pessoa não esperava fazendo essa automedicação, justamente porque, para além de estar se automedicando de forma equivocada, está também tomando medicamento que, por conta da armazenação, né, do armazenamento inadequado, estragou. Por isso a gente veio hoje aqui ao Hospital Jaime da Fonte e a gente está justamente na farmácia do hospital. Olha, eu vou pedir para o Everton mostrar. Existem várias caixinhas aqui nesse ambiente onde a gente está com medicamentos específicos armazenados de uma forma bem adequada, correta, e a gente vai estar falando justamente sobre esse tema, Thalita, conservação e armazenamento de medicamentos para você que de alguma forma compra medicamentos aí em casa e coloca de qualquer jeito. A gente vai estar tentando falar sobre justamente isso aqui, por isso eu vou estar conversando, Thalita, nesse momento com o Luciano Andrade, ele que é farmacêutico e especialista em farmácia hospitalar aqui do Jaime da Fonte, está aqui comigo já. Luciano, primeiro, obrigado, tá, por nos permitir estar aqui com você no seu ambiente de trabalho para estar falando desse assunto que é tão importante. Eu queria abrir essa conversa da gente para você explicar, é correto, Luciano, comprar o medicamento na farmácia e chegar em casa, armazenar ele junto com vários outros medicamentos? Como é que a gente pode fazer esse armazenamento da forma mais adequada possível? Muito bom dia. Bom dia a todos. Esse realmente é uma preocupação, né? A aquisição de medicamentos hoje no Brasil, ele precisa de muito cuidado. Então, sempre evite a automedicação, sempre realize a aquisição de medicamentos com base na prescrição médica. Procure um médico, um farmacêutico para orientar todas as questões relacionadas ao medicamento. O armazenamento, especialmente em nossa casa, ele precisa ter também alguns cuidados. Para vocês terem ideia, no ambiente hospitalar nós temos toda uma legislação que nos norteia para cada passo desse processo. Em casa, a gente fica um pouco mais livre em relação a isso. Por isso a importância de estar acionando esses profissionais. Em casa, a gente orienta que não misture muitos medicamentos. É muito difícil a gente em casa separar de uma forma correta, tanto quanto em um ambiente hospitalar. Por outro lado, sugerimos que medicamentos para dor a gente coloca numa caixinha específica. Medicamentos que a gente usa de forma contínua, a gente pode colocar até aquelas bolsinhas Lip Lock. A gente pode colocar medicamentos de uso após as refeições, por exemplo. Então, a gente precisa, de alguma forma, organizar esses medicamentos para que a gente não corra o risco de misturá-los. Os medicamentos eles são muito parecidos e às vezes com nomes e com indicações completamente diferentes. Então, a organização em casa é muito importante. Essa questão da organização envolve também guardar na própria embalagem do medicamento. Você falou aí que as coisas podem se confundir. O ideal seria, ao comprar um medicamento, principalmente esses que são ali em comprimido, guardar junto com a embalagem, ou isso não é uma coisa tão importante? Quando a gente tira da embalagem original e a gente mistura esses medicamentos, às vezes o nome é muito pequeno para a gente enxergar. Então, principalmente para aquelas pessoas mais idosas que têm muita dificuldade ou que normalmente compram do produto de um outro laboratório e que a cor do medicamento é diferente, isso pode causar algum tipo de confusão. Então, é importante, se existir essa possibilidade, recomendamos que guarde na embalagem original. Para a gente também entender aqueles medicamentos, por exemplo, que precisam ser armazenados em geladeiras. Quais as principais orientações que você daria para a nossa audiência nesse momento em relação a esses medicamentos, de como armazená-los e a importância disso?
a temperatura é algo fundamental dentro da conservação dos medicamentos. Então, armazenar os medicamentos que têm a indicação de refrigeração, que normalmente são medicamentos entre 2 e 8 graus, e essa informação ela já vem na embalagem. No entanto, o médico e o farmacêutico também já orienta isso para que seja armazenado dentro de geladeira. Então, nós orientamos que esse medicamento ele seja, sim, armazenado em geladeira. Não só pela questão da temperatura, mas também pela questão da luminosidade. E alguns medicamentos também são sensíveis à temperatura e à luz. Então, a gente manter esse medicamento dentro da geladeira, especialmente na caixinha original do produto. Então, como, por exemplo, aqui na farmácia, nós podemos mostrar. Mantemos o medicamento dentro da embalagem original, porque alguns medicamentos são sensíveis à iluminação. Então, quando eu tiro ele, que eu coloco ele solto, ele está sendo exposto à luz. Então, é importante que a gente armazene o medicamento dentro da caixinha. Uma dica muito importante para quem está em casa, não coloque esse medicamento encostado na parede ou encostado no final ou na lateral da geladeira, porque isso pode realmente congelar esse medicamento. O medicamento, quando ele é congelado, ele normalmente perde a sua eficácia, a sua estabilidade. Então, a recomendação é que a gente não utilize os medicamentos nessas condições. Luciano, você também separou ali para a gente uma caixinha de medicamento termolábil, né? Eu queria que você explicasse para a gente a importância dessa caixinha e como é que as pessoas podem, por exemplo, fazer uso e o manejo delas no dia a dia. Especialmente para alguns medicamentos, como, por exemplo, insulinas, essas canetinhas para emagrecimento que está realmente no uso frequente na nossa sociedade. Alguns antibióticos. Então, as pessoas elas precisam se transportar e muitas vezes precisam também levar esse medicamento. Então, a preocupação também com o transporte do medicamento ela é importante nessa etapa. Então, essas caixinhas elas acabam ajudando esse processo. Então, a gente precisa ter alguma caixinha dessa de transporte. Recomendamos também sempre ter algum tipo de bateria, que a gente normalmente deixa isso no congelador para que ela possa realmente ficar numa temperatura adequada. E aí, assim que a gente coloca isso dentro dessa caixinha, eu consigo proteger o medicamento com um saquinho ou de algum produto para que ele consiga ser transportado sem causar nenhum dano. Isso aí para aquelas pessoas que precisam, não é, Thalita? E você que nos assiste em casa, sempre, mês a mês, está adquirindo aí medicamentos nessas condições que precisam de refrigeração. Então, vai buscar às vezes no posto, vai buscar às vezes na farmácia, ter uma caixinha dessa aí faz toda a diferença para que esse medicamento chegue bem conservado em casa e ela possa fazer uso durante ali o período que aquele medicamento vai estar apto e disponível para ser usado. Tem uma outra pergunta, Luciano, que eu queria fazer, que envolve a questão de qual o lugar mais seguro para se colocar medicamentos. E eu não falo só seguro no aspecto de que a criança, que alguém que não pode ter acesso àquele medicamento consiga encontrar. Eu falo também dessa questão de temperatura, de luminosidade, de ambiente. Que tipo de ambiente, no dia a dia, dentro de casa, a pessoa pode escolher para poder colocar esse medicamento e ter a certeza de que ele vai estar ali num ambiente bem tranquilo? Então, essa questão de temperatura é uma das coisas mais importantes que a gente precisa considerar em relação ao armazenamento de medicamentos. Então, imagine, se você tem um medicamento que ele é sensível à temperatura, que ele está entre 2 e 8 graus, vamos manter na geladeira, não vamos colocar medicamento em porta de geladeira. A variação de abertura e fechamento dessa porta, ela pode realmente causar alguma variação significativa e o medicamento pode ser danificado. Os medicamentos que não são de geladeira e que vão ficar expostos realmente, especialmente aqui na nossa cidade, é comum a gente passar de 30 graus. Então, 30 graus é um marco que a gente coloca na resistência, na estabilidade dos medicamentos. Então, é importante que esteja em lugar armazenado, um local fresco, um local seguro da criança e de animais. Por isso que a gente recomenda que ele fique em um local mais arejado de sua casa. É comum que as pessoas guardem esses medicamentos na geladeira, na cozinha, por exemplo, em cima da geladeira. E ali é um lugar que muitas vezes é um local mais quente. Até na porta do banheiro, né, daquela onde ficam as escovas de dentes, algumas pessoas até colocam ali, não é recomendado. Veja, não é o ideal. O ideal é que ele realmente tenha algum lugar arejado, né, que a gente consiga ter um fluxo de ar que tenha uma temperatura que seja especialmente abaixo de 30 graus. Remédios líquidos após abertos, Luciano.
qual o tempo que ele pode ser utilizado? Existe uma diferença desse medicamento quando aberto no hospital e quando aberto em casa? O prazo de validade pode ser ali a referência para que aquela pessoa mantenha o uso daquele medicamento que já foi aberto? Excelente pergunta. No ambiente hospitalar, nós temos legislação que trata especificamente do fracionamento de medicamentos. Então, no hospital, cada medicamento vai ter a sua característica. No entanto, essa validade no hospital ela é muito reduzida pelo risco de contaminação e que a gente chama de controle microbiológico. Em casa, essa flexibilidade é um pouco maior. Então, é importante que para cada produto você siga as orientações que estão lá descritas na bula, mas xaropes, por exemplo, a gente pode abrir e podemos utilizar ele durante o período de tratamento e, se necessário, armazená-lo durante um tempo um pouco maior, respeitando sempre a validade do produto. Isso se aplica a remédios, por exemplo, só para a gente encerrar essa entrevista, daqueles remédios que vêm em pó, não é? E a gente precisa adicionar água para deixá-lo preparado. Quanto tempo de uso após essa preparação ser feita, esse medicamento pode continuar sendo utilizado? Isso. Essa forma farmacêutica é muito importante a gente esclarecer. Alguns produtos ele vem em sachê. Então, após a abertura do sachê, é recomendado que ele seja utilizado e que sobrou por algum motivo, ele seja desprezado. No entanto, alguns medicamentos que precisam ser reconstituídos, ou seja, a gente incluir água naquele produto, a gente precisa seguir a recomendação do fabricante. Alguns medicamentos, depois desse preparo, eles precisam ser armazenados na geladeira e armazenados até 28 dias. Mas, como eu disse, é importante que a gente verifique a característica do produto. Luciano Andrade, Thalita, farmacêutico, especialista em farmácia hospitalar, esteve conversando com a gente. Luciano, eu teria mais umas 10 ou 15 perguntas aqui para fazer, mas o nosso tempo acaba não dando, por isso, Thalita, fica aí mais esse alerta aqui para a nossa audiência, né? Armazenamento adequado, não tome medicação sem prescrição médica e se você tiver algum medicamento em casa, observa a data de validade, observa aí a bula, a gente nem falou sobre bula, que precisa ser lido também na bula, só para a gente dar um toque, tem informações sobre como armazenar, né, Luciano? Toda a bula do medicamento é uma legislação nacional. Lá ele tem as orientações específicas para cada medicamento. E, em caso de dúvida, procure o médico ou farmacêutico. Perfeito, então, Thalita, é isso. A gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez aqui ao Luciano e eu volto aos estúdios com você. Aprendi demais, viu, Josias? Obrigada. E obrigada também ao Luciano. Informações muito valiosas para a gente, muito importante a gente ter esses cuidados ao armazenar os medicamentos. E é claro, né, não se automedicar, sempre procurar aí prescrição médica para tomar os remédios.